Vou chamar, então, Fernanda Manhota para a gente conversar aqui sobre o fato de a opositora venezuelana Maria Corina Machado estar reunida com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A porta-voz da Casa Branca disse há pouco que a posição de Trump sobre Corina continua a mesma, de que ela não tem apoio nem respeito para governar a Venezuela. Minha amiga, um prato cheio aqui para sua análise, Fernanda Manhota. Boa tarde, bem-vinda. Pois é, Débora, boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no 360. Uma reunião que ainda não terminou, que ainda deixa perguntas no ar e que talvez possa dar algumas pistas sobre qual é o plano, de governança do presidente Trump para a Venezuela. Isso porque, Débora, em tese, a Maria Corina poderia ter sido entendida desde o princípio como a principal aliada no sentido de uma transição. É sempre bom resgatar alguns fatos históricos importantes, e talvez os mais relevantes nesse caso sejam, em primeiro lugar, o fato de que Maria Corina não só foi uma apoiadora da ideia de intervenção estrangeira para conter o regime chavista, o regime de Maduro na Venezuela, ela falou sobre isso publicamente. Existem vários indícios, Débora, nos bastidores ali de Washington, de que ela, inclusive, contribuiu com articulações ao longo desses anos para que os Estados Unidos pudessem endurecer medidas em relação ao governo Maduro. Então, ela era vista, pela própria liderança venezuelana como alguém que, em tese, teria um alinhamento grande com os Estados Unidos. Depois, a gente não pode esquecer que quando ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, embora tenha sido criado um imbróglio inicial ali, um mal-estar, porque o presidente Trump tinha uma expectativa de que ele fosse o vencedor dessa láurea, ao mesmo tempo, a indicação da própria Maria Corina foi, na época em que o nome dela surgiu, chancelada pelo Marco Rubio, o secretário de Estado do presidente Trump, num contexto anterior, em que ele já defendia uma transição na Venezuela. Então, quando o presidente Trump deu início a esse projeto de remoção de Maduro do poder e deixou na geladeira Maria Corina, não colocou Maria Corina como a transição natural, isso chamou muito a atenção. E eu imagino que agora, nessa conversa, talvez o que se possa discutir é qual é a participação mais direta dela nessa transformação do país. Agora, independente do que se venha a entender que vai ser o papel dela, me parece, Débora, que essa movimentação e as coisas como elas aconteceram até o momento revela que o presidente Trump e o governo dos Estados Unidos estão menos interessados em, de fato, fazer uma reestruturação institucional na Venezuela, uma mudança de regime como mando figurino, no sentido de estabelecer uma democracia e tal, e que talvez estejam mais interessados propriamente em garantir um governo de ocasião que seja conveniente para os interesses objetivos, materiais dos Estados Unidos. Então, no final das contas, a própria manutenção da máquina, ainda que sem Maduro, desde que ela entregue aos Estados Unidos o que os Estados Unidos almejam, como é o caso do petróleo, terras raras e minerais críticos, vantagens logísticas, isolamento relativo de outros atores extra-regionais, como Rússia e China. Se isso for alcançado com quem está sentado na cadeira, a sensação que eu tenho é que o presidente Trump não tem interesse em discutir valores ou questões ideológicas mais profundas. Ele está tentando se organizar até agora com o que ele tem, que é o governo interino da Venezuela, e talvez esteja buscando nessa conversa com Maria Corina margens de ampliação da sua própria vantagem. Ele vai embarcar ou desembarcar em qualquer modelo que seja um modelo visto como de maior benefício em detrimento dos custos para esses interesses materiais dos Estados Unidos. Do contrário, se o objetivo fosse realmente restaurar a democracia, se o objetivo realmente fosse revisitar as instituições, se o objetivo fosse trazer à tona a vontade popular, me parece que os primeiros passos teriam sido bastante diferentes, inclusive porque oportunidade não faltou. E até do ponto de vista, Débora, retórico, seria a ocasião ideal para se agarrar
a ideia de que a próxima presidente da Venezuela, por exemplo, poderia ser uma vencedora do Nobel da Paz. Haveria um lugar de legitimidade, ainda que controversa, a gente sabe, nesse tipo de abordagem, que não foi o que ele fez até agora. Então, me soa muito mais como uma leitura de mundo, de novo, transacional, do que qualquer outra coisa. Vamos ver aí o que vai sair dessa conversa com a Maria Corina. Sabe o que me chamou a atenção? Eu gostaria que você avaliasse, porque quando Donald Trump ele recebe assim personalidades que ele dá muita importância, ele costuma, assim, ele almoçou com ela, recebeu na Casa Branca, e tal, mas ele não abriu para imagens, ele não abriu para a imprensa, ele não fez aquele, sabe aquela conversa ali ao pé da lareira, que fica ali para eles conversarem com a imprensa. Até agora, pelo menos até agora, então a imprensa não entrou, mas até agora eles também não divulgaram imagens, grandes materiais desse encontro. Isso coloca a Maria Corina numa outra posição, né? Porque ela não é chefe de Estado, ela é uma liderança exilada, né? Exatamente. Acho que essa escolha, inclusive, de ritos, de processos, né, de tratamento, passa justamente pela preocupação de não transmitir uma imagem pública e criar um tipo de associação, inclusive estética, né, que não vem ao caso. Quer dizer, ela não é chefe de Estado, ela não é exatamente uma líder de um país, no sentido de que tenha essa legitimidade reconhecida, ainda que seja um personagem importante no caso da Venezuela em específico. Então, o cuidado na forma de estabelecer esse contato, sem dúvida, levou em consideração tudo isso para evitar mal-entendido, para evitar rusga, para evitar, inclusive, projeções de expectativas desmedidas. Eu ouvi, Débora, essa semana de uma diplomata europeia, uma frase que estava em outro contexto, né, não era sobre esse assunto, mas que acaba valendo para vários temas da política internacional. Ela me disse assim: no mundo de hoje, quem não é um agente duplo? Né? E o que ela queria dizer com isso? Que todas as lideranças, os diplomatas, os políticos, eles o tempo todo têm que se equilibrar, às vezes em frentes que são concorrentes entre si, às vezes frentes que são incompatíveis, porque você nunca sabe qual vai ser o revés de amanhã e de que maneira você vai precisar administrar, né, esse eventual jogo que muda de figura. Eu tenho a impressão que esse tratamento à Maria Corina também tem um pouco disso. Quer dizer, ele certamente, o presidente Trump, não está confortável com a manutenção do establishment venezuelano, mas ele entendeu que ele, até o momento, consegue controlar isso de alguma forma. Eu entendo, por fim, então, que ele vai alimentando um pouco aqui, um pouco acolá, para ver onde é que ele obtém a melhor vantagem, e é aí que ele vai embarcar, uma espécie de agente duplo também nesse caso, viu, Débora?